Hoje, mais uma vez, o Fluminense foi superior ao adversário no geral. Se a gente pegar aqui, as melhores oportunidades foram também do Fluminense. No primeiro tempo, um gol de Martinelli, um jogador criticado, em alguns momentos massacrado. O que a gente está vivendo aqui é, mais uma vez, um negócio especial. E vocês aí, tô ouvindo aqui o desespero de vocês, e eu na frente, eu já sei o que aconteceu, e aí eu tô escutando a reação, o desespero de vocês aqui. Eu olho para minha frente aqui, vejo o que a torcida do Fluminense está fazendo e apito o jogo. Tava tocando cartola aqui. É emblemático isso aqui, tá? É emblemático. Eu tava torcendo para você falar mais uns 5 minutos aí, ô Vitor, para dar tempo de eu respirar. É só pedir. Para dar tempo de eu respirar desse sufoco no final, desse desespero. Para dar tempo de assimilar um pouco tudo que está acontecendo aqui, de conter um pouco a emoção e ter capacidade para fazer essa análise pós-jogo aqui, que eu acho que nem na final da Libertadores. Na final da Libertadores também foi difícil, mas a gente estava numa situação, a gente estava no meio da torcida do Fluminense na arquibancada, então foi um negócio muito louco, mas assim, o meu coração tem tempo parar, cara. Eu queria poder descrever melhor para vocês o que eu tô sentindo aqui. É uma emoção muito genuína, porque além da representatividade, e aí eu vou falar uma coisa que já foi falado em alguns momentos, mas é sempre bom reafirmar. O Fluminense ele chega aqui para essa Copa do Mundo como um patinho feio, né? O time, o pobrinho, que está chegando aqui muito abaixo dos outros, que os outros têm dinheiro, que os outros têm time, que os outros têm elenco. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que o Fluminense tem muito. E tem mais que muita gente. E mais que muitos clubes que estão aqui, inclusive clubes europeus que estão aqui. O Fluminense Futebol Clube tem história e tem uma porra de uma camisa que pesa pra caralho. Essa é a diferença. E isso, querendo ou não, no futebol, às vezes, tem um significado que a gente não consegue ver dentro de campo. E não é isso que faz um time ganhar ou perder. Mas isso tem um peso. Então, para quem achava que o Fluminense fosse vir para cá, passar vergonha, né, para os secadores, para a galera que já está no Galeão já há 2 semanas, mais de uma semana aí, que já desembarcou no Galeão, foi para casa, estão sentados no sofá agora e achavam que o Fluminense ia passar vergonha, agora vão ter que aturar. Porque não há como contar a história do futebol brasileiro, e o Vitor Costa já abriu muito bem o nosso pós-jogo, não há como contar a história do futebol brasileiro sem falar do Fluminense. A história do Fluminense está ligada de maneira muito íntima à história do Fluminense Futebol Clube. Então tem que respeitar essa camisa. Esse time chega a uma semifinal por méritos próprios. Não foi porque deu sorte. Não é uma coincidência. Não é apenas um jogo, uma ocasião. O Fluminense chega a essa semifinal passando por um grupo com o Borussia, que é um clube europeu, que tem poderio ofensivo, tem um poderio financeiro, passa nas oitavas de final por uma Inter de Milão, vice-campeã da Champions League, enfrenta um Al Hilal, que não está na mesma prateleira dessas equipes, mas que eliminou o poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Alguma coisa eles têm. Cara, que vitória, que tamanho dessa porra. Ainda bem, mas ainda bem. Muito mais. Que a gente teve e a gente tem mais. E sabe por que o Fluminense está na semifinal? Porque esses jogadores que estão representando a camisa do Fluminense aqui nos Estados Unidos, eles estão jogando cada jogo como se fosse o último da vida deles. E eu sempre falei isso, não tem outro jeito de avançar nessa competição, de chegar a essa absurda semifinal, de chegar a uma final, numa competição desse nível, sendo o time com o menor investimento dentre todos que estão na competição neste momento. Não há outra forma senão jogar desta maneira. E quando a gente cobrava, e quando a gente criticava, a gente pedia, porque a gente sabia que esses jogadores poderiam entregar isso. E eles estão entregando. E quando eles entregam, as coisas acontecem. Hoje, mais uma vez, o Fluminense foi superior ao adversário no geral. Se a gente pegar aqui, as melhores oportunidades foram também do Fluminense. No primeiro tempo,
Um gol de Martinelli, um jogador criticado, em alguns momentos massacrado, um jogador execrado por parte de uma parcela significativa da torcida durante um bom tempo. Ah, mas isso é passado, mas ele comeu o pão que o diabo amassou durante muito tempo. E esse garoto tá fazendo uma Copa do Mundo absurda. Tá jogando pra cacete, irmão. E eu sempre falei isso, pô, é um moleque criado no clube. É um moleque que nunca abriu a boca pra falar um ai do torcedor. Que só trabalhou, só jogou. E nos momentos mais importantes ele estava pronto e sempre deu conta do recado. Que felicidade, cara, que alegria poder falar isso no Martinelli. E eu encontrei o pai dele esses dias, essa semana. E ele estava falando comigo, feliz e assim, cheio de gratidão. Cara, cheio de gratidão. Você imagina o orgulho que é pro cara desse ver o filho dele fazendo o que tá fazendo aqui. E em nenhum momento, nessa conversa que ele teve com a gente, ele falou comigo, falou com o Fio também, ele foi criticar, foi reclamar, que vocês criticam, que é isso e aquilo, em nenhum momento. Ele só agradeceu. Então por aí você vê o porquê o Martinelli é assim. Eu acho que é um exemplo. É um exemplo de perseverança, é um exemplo de amadurecimento profissional, de amadurecimento como jogador, como atleta. É muito prazeroso ver isso. Um menino igual o Hércules que chegou, encerrada numa Copa do Mundo, nessa idade, Fortaleza, reforço do Fluminense, mete um gol hoje, uma jogada que ele pega, que ele recupera a balizar. Mais uma vez, os três zagueiros hoje, o Fluminense no primeiro tempo muito bem postado, muito bem organizado. O Al Hilal só foi ter chance no final ali do primeiro tempo. Antes o Martinelli tinha feito o gol, o Koulibaly subiu numa bola que não pode acontecer. Hoje o Fluminense pecou nisso em relação ao Koulibaly, que é um jogador muito qualificado, puta zagueiro, que na área é muito forte, cabeceou uma bola no primeiro tempo, o Fábio defendeu. Depois no segundo tempo o gol acabou do Marcos Leonardo, acabou saindo após uma cabeçada do Koulibaly. Mas se a gente pegar aqui, veja bem, foram 12 finalizações, se eu não me engano, pro 14 finalizações contra 10 do Al Hilal. Mas aí você olha aqui as oportunidades. O Fluminense teve uma chance clara com o Germancano, que hoje foi muito mal. Estava muito mal, porque teve jogos que o Cano não conseguiu participar do jogo, porque a bola às vezes não chegava. Hoje não foi o caso, hoje ele teve oportunidade. Hoje ele teve chance, mais de uma, e não conseguiu aproveitar. E principalmente naquela entregada, ele sai de cara a cara, tenta driblar, não conseguiu perder o gol. E depois ainda teve uma jogada, um passe ali do Arias, que ele recebe, não consegue limpar a jogada e consequentemente também não consegue finalizar. Né? Antes disso, no segundo tempo, já tinha acontecido o gol do Al Hilal. Essas chances, elas acontecem depois. Eles têm mais uma oportunidade numa bola numa outra bola levantada na área. O Fluminense estava sofrendo muito com esse tipo de jogada. E a ideia do Renato de colocar 3 zagueiros era justamente para aumentar a estatura do time. Né? Hoje o Fluminense pecou nisso, mas ainda bem, graças a Deus, ainda assim o time conseguiu produzir o suficiente para conseguir essa vitória. Agora tá vendo aqui os jogadores cumprimentando a torcida do Fluminense, já vou falar sobre isso antes de finalizar. E aí veio o gol do Hércules aos 25 e teve um gol do Samuel Xavier, aliás, uma chance com o Samuel Xavier, também num chute ali de fora da área, que poderia ter resultado em gol. O Al Hilal, no final do segundo tempo, veio para a bafa, veio para a pressão, começou a levantar a bola na área, foi um desespero, estava em tempo de ter um piripaque aqui. É loucura que estava acontecendo no final do segundo tempo. O árbitro não terminava o jogo nem para desgraça, mas graças a Deus acabou. E era um sufoco previsível, porque eles foram por tudo ou nada. Tinha que tentar pelo menos empatar, tinha que tentar conseguir um golzinho para levar para a prorrogação. E o Fluminense soube jogar mais uma vez com muita maturidade. Não foi um jogo inteiramente perfeito, como para mim foi o da Inter de Milão praticamente, mas é um time que ele está falando a mesma língua da comissão técnica. Os jogadores estão realmente se ajudando em campo. Eles estão unidos. Quando tem essa união e tem qualidade e tem trabalho, as coisas vão acontecer, não tem jeito. Sei lá o que vai acontecer numa semifinal, sei lá contra quem a gente vai jogar, se vai dar para ir na final ou se não vai dar, eu não sei. Eu sei que a gente vai voltar para Nova York. E eu falei antes do jogo, a gente vai voltar. Hoje eu não aceito um boa para casa. A gente tinha já uma passagem pré-agendada para voltar. Eu falei, não vou voltar nessa passagem, a gente vai para Nova York. O Fluminense já fez história, a gente precisa entender isso. O Fluminense já fez história ao chegar nessa semifinal. Isso é um negócio, a gente não tem a dimensão
do tamanho de... Você vai ter com o tempo o tamanho que é chegar entre os 4 melhores times numa competição histórica, primeira Copa do Mundo de Clubes, neste formato. Somos privilegiados em poder, mais uma vez, presenciar tudo isso aqui. Muita gente viveu um momento triste, anos tristes, com o Fluminense numa situação em que parecia não ter nem mais solução. Parecia que ia acabar, parecia que não tinha mais jeito. Muita gente viveu aquilo e agora não consegue, não teve a oportunidade de vivenciar tudo isso daqui. Então você que está aí, a gente aqui, vamos aproveitar, vamos curtir, vamos desfrutar de tudo isso. Os jogadores lá precisam fazer isso, mas também com responsabilidade, porque eles vestem a camisa do Fluminense. Mas a gente precisa entender e valorizar o tamanho do feito histórico que a gente está vivenciando aqui nos Estados Unidos. E eu sou muito grato por poder de alguma forma, fazer parte disso e fazer parte dessa equipe também. Tenho certeza que a gente vai, até o fim, fazer a nossa melhor cobertura, fazer história como esse time está fazendo aqui.